Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? E se puder e quiser, compartilhe com alguém que talvez precise ouvir sobre isso. Na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, Paulo, ele escreve a carta inicialmente, a primeira carta aos Coríntios, em função de um problema que estava ocorrendo naquela igreja. Qual era o problema? Um filho estava tendo relações sexuais com a esposa do seu pai, ou seja, sua madrasta. E Paulo ele começa a tratar esse problema, né? E tem uma parte que está em 1 Coríntios capítulo 5, no verso 5, olha o que ele diz. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que ele estava dizendo? Expulse ele da igreja. Porque até aquele momento, aquele homem não tinha se arrependido e continuava a conviver na igreja naturalmente, sem nenhum tipo de arrependimento. Então ele ordena que a igreja o expulse daquele lugar, né? E quem sabe assim, com essa situação que ele viesse a enfrentar, ele talvez até se arrependesse posteriormente, né? E aí ele fosse de alguma forma salvo, porque naquele momento o problema ele também, de uma forma ou de outra, precisava ser tratado. E por que eu estou dizendo tudo isso? Veja, acho que todo mundo deve estar sabendo do problema que está acontecendo com esse deputado Arthur Moledo Duval, que é o tal do Mamãe Falei, que foi para a Ucrânia e aí ele fez comentários absurdos sobre as mulheres de lá. E eu vou falar uma coisa muito séria, eu chorei. Porque por um motivo muito simples, eu tenho sobrinha, eu tenho irmãs, eu tenho uma esposa. Então imagine você estar dentro de uma guerra, muitas vezes tendo que deixar sua casa, suas mulheres, suas filhas, suas irmãs, com perigo de morte diante do exército inimigo, ou quem sabe ter que deixar a sua terra, muitas vezes se separar da sua família, né, em função de todas essas questões, e aí você vê que uma pessoa que vem de um outro país que não tem nada a ver, que vai lá só para ganhar, fazer uma espécie de balanço político, né, ganhar likes com a situação, com a tragédia alheia, e ainda faz esse tipo de comentário e ainda diz que quando acabasse a guerra ele voltaria lá para poder levar adiante o intento daquilo que ele está dizendo no áudio. Está na internet aí, você pode procurar. Eu tenho sobrinha, eu tenho irmãs, eu tenho esposa, eu tenho pessoas na minha igreja que são mulheres. E nós não podemos passar pano para esse tipo de coisa. É por causa de homens assim que existem muitas mulheres frustradas. É por causa de homens assim que existem muitas mulheres que carregam uma dor imensa na sua história porque foram abusadas sexualmente. E aqui eu faço um alerta: não confiem em ninguém. Não confie em homem algum, no sentido de deixar a sua filha pequena com alguém, por mais próximo que seja, mesmo que seja da sua família. Fique atento às ações, às reações, a tudo que está acontecendo, porque há muitas histórias e eu muitas vezes pego situações como essa e a gente não pode deixar passar em branco. Então veja, eu fiquei me imaginando eu sendo um soldado ucraniano e ter acesso a esse tipo de comentário. Eu não consigo imaginar eu ouvir alguém simplesmente fazer esse tipo de comentário da minha sobrinha Raíssa. Ou quem sabe das minhas irmãs e da minha esposa. Pense, eu estou na guerra. E aí vem um homem de fora e faz esse tipo de comentário. E o pior, dizer que elas são fáceis porque são pobres. Há situações, irmãos, que nós como cristãos temos que ter misericórdia, temos que ter amor, temos que perdoar. Mas só que tem uma coisa, muitas vezes as pessoas não se arrependem porque ele desceu aqui e ainda quis se explicar, dizendo que foi fora do contexto. Quer dizer, arrependimento, pelo jeito, zero. Zero. Então nós temos que aí fazer o que tem que ser feito, o que é justo. Muitas vezes não se calar.
E eu vi algumas pessoas comentando assim, poxa, mas esse amigo dele, esse amigo foi amigo porque o expôs, e quem sabe assim, o expondo, ele caia na realidade e se arrependa das ações que ele teve, que talvez ele tenha tido, porque caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está olhando. Então ele fez comentários ali e colocou diante e veio à tona toda uma situação daquilo que realmente ele tinha intenção de fazer. Ele falou, ele deixa claro, ele só não fez, ele diz que só não pegou mulheres de lá porque ele não teve tempo, mas que ele voltaria para fazê-lo. Então, e você homem, ame a tua esposa, ame a tua mãe, cuide delas, elas são mulheres que precisam ser protegidas, cuide dos seus, seja um homem de caráter, seja esteio para sua família, não seja um porco imundo que venha vilipendiar a vida de mulheres, que depois fica com uma ferida enorme e muitas vezes sofre o resto da vida por conta de uma ação de um canalha como esse. E nós precisamos começar a repensar algumas situações. O cristianismo, ele é perdão, ele é amor, mas ele é justiça. E o Deus de justiça. E muitas pessoas dizem assim, só Deus pode me julgar. Mas como diz John Piper, e isso não te dá pavor? Porque o juízo de Deus, ele é terrível. Por isso que Paulo diz, entrega a Satanás. Quem sabe assim ele se arrependa e no dia da salvação ele seja salvo. E há um dado que eu vendo e lendo algumas coisas, de cada 5 mulheres refugiadas, uma é abusada sexualmente. Se você tiver oportunidade, vá na internet, veja um documentário que fala sobre a Guerra dos Balcãs, que foi a separação da Iugoslávia. Se eu não me engano, os croatas, eles pegaram os bósnios, o povo bósnio, e pegou as mulheres e colocavam assim em campos abertos, presas em cordas, né, amarradas em troncos, e elas eram abusadas sexualmente pelos soldados que ficavam ali naquele lugar. Imagine, irmão. Imagine acontecer isso com a sua esposa, isso acontecer com a sua filha, acontecer com alguém da sua família. É muito fácil quando não chega a você. Mas quando chega, talvez a sua atitude possa ser muito diferente. E veja, há uma música, um poeta urbano que diz assim, o caminho do perdão, às vezes é a doença. O caminho da cura, às vezes é a doença. O caminho do perdão, às vezes é a sentença. Às vezes é somente a pessoa se chocando com a realidade dos fatos do que ela fez. Talvez, quem sabe assim, a pessoa venha se arrepender e mude de vida, muda de caráter. Mas nós não podemos mais admitir esse tipo de coisa. Nós não podemos fechar os olhos e preste atenção à sua volta, para que isso não chegue na sua família. Pense nisso. Deus abençoe você.